o influenciador digital Breno Vieira, que, para quem não sabe, ele é policial rodoviário federal. Beleza? Ele é dono de um perfil muito famoso na internet, chamado Café com Teu Pai. Ele criou esse perfil, sabe por quê? De acordo com a Day aqui, que trabalha na nossa redação, ele falou que ele tem o intuito de falar com mulheres que foram criadas sem os pais. Porque essas mulheres que foram criadas sem os pais, elas têm uma grande dificuldade em se relacionar com os homens na vida adulta. Mas se ele é policial, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, nada disso, não tem formação nenhuma para estar falando o que fala nas redes sociais. É o famoso achismo. Muito bem, o achismo virou caso sério. Ele foi denunciado ao Ministério Público por misoginia. O que é isso? É o ódio, o desprezo ou o preconceito contra nós, mulheres. Esse preconceito e esse ódio que tem, sido espalhado ultimamente pelas redes sociais. A iniciativa da denúncia partiu de uma deputada estadual, em conjunto com 2 advogadas. No documento, elas apontam que o influenciador, que também é policial rodoviário federal, posta conteúdos nas redes sociais com temas que apresentam forte carga de... colocando a mulher ali num estereótipo, E é sempre desqualificando as mulheres. Hoje eu fui ver um dos vídeos deste senhor influenciador. Breno Faria, mais conhecido em suas redes sociais como Café com Teu Pai, ganhou um grande alcance, viralizou e foi motivo de muito react de outros youtubers por seus conteúdos um tanto sinceros e verdadeiros. Mas a classe feminina, feminista, o povinho da misandria, resolveu denunciar Breno Faria como um misógino, um homem que odeia mulheres. No entanto, o conteúdo dele sempre foi voltado a ensinar as mulheres como elas deveriam se comportar para que elas pudessem alcançar um relacionamento saudável, bom, a forma como elas conseguiriam encontrar um homem de verdade que iria querer algo sério. É claro que os vídeos dele nunca foi uma imposição, obrigando as mulheres a serem de tal forma, mas o conteúdo dele sempre foi uma forma de mostrar como os homens pensam e como os homens veem as mulheres de acordo com a sua aparência física, com o seu comportamento, enfim. Eu sempre entendi o conteúdo dele como uma forma de ajudar as mulheres, e é o que ele sempre falou em seus vídeos, que o intuito dele com os vídeos era ajudar as mulheres, era ser aquele amigo legal que dá aquele toque naquela menina sem noção, sabe? Essa é aquela pessoa que fala a verdade, que é melhor um amigo falando a verdade do que passando a mão na cabeça. Eu sempre gostei muito dos conteúdos dele e já trouxe aqui no canal. É claro que eu sempre vou trazer conteúdos desse tipo, ainda mais quando são homens falando a verdade. E adoro quando eu encontro outras mulheres assim como eu, sem filtro, que falam a verdade de outras mulheres. Mas infelizmente, no mundo que a gente vive, você falar a verdade, você ser verdadeiro, você ser sincero é um erro e é considerado um crime. Eu acho uma hipocrisia tamanha, gigantesca, as mulheres cometerem o mesmo e até pior do que o Breno Faria e não serem responsabilizadas por nenhuma de suas falas de discurso de ódio gratuito aos homens. Eu adoro gravar esse tipo de conteúdo e adoro trazer tudo isso aqui no canal. Eu não uso roteiro, eu não escrevo texto, nada do tipo, porque eu acho que assim, do jeito que eu faço, eu consigo ser eu mesma, sem ter que me basear em tópicos ou em roteiro. Para mim é mais fácil expressar a forma como eu penso, sem precisar da ajuda do ChatGPT, nada contra quem faz. Ele foi denunciado dizendo que ele era misógino. Mas afinal de contas, o que é ser uma pessoa misógina? É simplesmente, no entendimento deles, na criação deles, um homem sentir ódio por uma mulher simplesmente por ela ser mulher. É claro que isso é uma criação da esquerda e a gente sabe disso. Não existe você sentir ódio de uma mulher simplesmente pelo fato dela ter vindo a este mundo como uma fêmea. Isso não tem nem
coerência, cabimento ou sentido algum nisso tudo. Mas, ao contrário, mulheres sentem ódio simplesmente pelo homem ser homem. E claro que elas gostam muito mais daqueles homens fracos e feministas, aqueles que abaixam a cabeça, aqueles que dizem amém pra tudo, aqueles que, se a mulher falar um pouquinho mais alto, ele já se encolhe todo em posição fetal, aquele cara que, se alguma coisa, algum perigo te acontecer, ele vai ser o primeiro a fugir. Elas gostam de homens assim e ao mesmo tempo reclamam que só existem homens assim. É uma hipocrisia sem tamanho, ao mesmo tempo que falam que o homem tem que ser livre, tem que expressar suas emoções. E como que os homens fazem isso na visão dessas pessoas? Pintando unhas, usando roupas femininas. Afinal de contas, roupas não têm gênero. Afinal de contas, homem pode usar maquiagem, pode pintar as unhas, podem se comportar ou tentar emular o comportamento feminino, e isso não vai fazer ele ser menos homem. Ainda que todos saibam que isso não é um comportamento de um macho adulto, de verdade, a sociedade tenta mostrar que o homem pode ser o que ele quiser e fazer o que ele quiser. E é aí que a mídia consegue atacar e controlar homens fracos. E para combater aqueles que não abaixam a cabeça, que não concordam com isso, que pensam completamente diferente e da forma correta, esses têm que ser combatidos. Porque existe uma resistência dos homens de verdade a se submeter a pintar unha, usar maquiagem, usar uma roupa feminina. Esses que não aceitam entrar nessa massa de manobra, esses que não aceitam ser usados, é esses que nós precisamos combater. Então nós vamos colocar vários crimes inexistentes, exaltando a mulher e dificultando a vida do homem que não aceita ser submetido a tal podridão deste mundo. E o que a gente faz? A gente cria leis. Afinal de contas, são leis no nosso país, não é mesmo? Vamos criar a misoginia. O fato de um homem falar para a mulher que ela tá de TPM vai virar crime. Uau! Não importa se o homem está certo ou se a mulher está errada. Não importa nada que o homem faça, na verdade. A verdade é que eles querem combater os homens de verdade, não importa como e não importa o preço que isso custe. Eles criam leis para mostrar que estão fazendo um trabalho dentro da legislação, quando na verdade eles criam leis sem sentido algum, como uma forma de pretexto para prender aquele homem. Porque se prender aquele homem por simplesmente nenhuma lei, seria estranho. Mas quando você coloca uma lei na equação, uma lei que existe, uma lei que protege as mulheres, aí fica mais fácil, né? Para manipular, enganar. Eu sempre falei que a esquerda é um câncer no nosso país e em todos os países que tiver esquerda. A esquerda é podridão. A esquerda é lixo. A esquerda é um país hostil. A esquerda é tudo aquilo que a direita condena porque vai contra valores, princípios, moralidade. A esquerda é liberal. A esquerda gosta de fazer tudo do jeito dela. E quem não concorda é careta, vive no século passado, porque os tempos de hoje mudaram. Nos tempos de hoje você pode fazer o que você quiser sem consequência alguma. É claro que quando você é da esquerda, infelizmente, a conta nunca chega pra você. A consequência não chega pra você. Porque afinal de contas, você está ajudando a esquerda. A gente vive, infelizmente, claro que por culpa da esquerda, em um país hostil. Eu duvido você assistir qualquer vídeo dele e você falar que tudo que ele falou no vídeo é mentira. Não é. Já que o Breno não pode falar porque ele é homem, então eu posso falar porque eu sou mulher. Eu posso falar o quão injusto está sendo tudo isso que está acontecendo com ele. Censurando, denunciando,
querendo colocar ele preso simplesmente porque ele tem uma rede social dele que ninguém é obrigado a assistir, aonde ele fala sobre a vivência dele, as opiniões dele. Se você não gosta do conteúdo, é só você passar. Você não precisa ser escrota, porque quem fez essas denúncias foram mulheres. Não precisa ser escrota o suficiente para se sentir doidinha por algo que você viu na internet. E se você se doeu com conteúdo alheio, significa que você sentiu ali que tocou na sua ferida, sabe? Que o que ele falou é verdade. Caso contrário, você seguiria sua vida normalmente. Porque o que eu mais vejo é vídeo lixo e podre de feminista, de esquerdista, desse povo que infelizmente consegue criar uma rede social e fazer conteúdo lixo. Mas quando é um conteúdo que eu julgo como educativo, como é o caso do Breno, aí é imputação de crime atrás de crime. Aí ele é tudo, menos uma pessoa, um criador de conteúdo que criou um conteúdo com a sua rede social falando o que ele acha. Já estamos chegando em uma ditadura mesmo, aonde você dá a sua opinião se torna crime. Aonde você falar algo até sobre a sua vivência pessoal é crime. Enquanto isso a esquerda faz e acontece e todo mundo aplaude. Todo mundo acha lindo, por mais que a esquerda cometa todo tipo de crimes, por mais que a esquerda vá contra a nossa pátria, a nossa nação, nosso país, vá contra a ciência, vá contra tantas coisas, a esquerda é ótima como massa de manobra e isso não tem como negar. Povinho mais manipulável que existe é a esquerda. Nisso eles ganham de 1000-0 no povo conservador, porque o povo que se deixa manipular. O caso do Breno Faria, infelizmente, está nessa situação. E quero deixar aqui a minha posição de que eu estou do lado dele e de todos os criadores de conteúdo que fazem conteúdo como os dele e como os meus também. Afinal de contas, a gente vem aqui na internet, cria as nossas redes sociais, cria tudo, faz vídeo, dá trabalho para falar nossa opinião. E se a pessoa não gosta, ela pode sair do vídeo a hora que ela quiser. Afinal de contas, nem precisa abrir o vídeo, porque se você vê a capa, você vê o título, é algo que vai te incomodar ver uma pessoa de direita conservadora falando, é melhor que você não assista. Porque você vai se estressar com as coisas que eu falo. Você vai se incomodar com as coisas que eu falo e que outros criadores de conteúdo criam conteúdos parecidos com os meus, com as mesmas temáticas e polêmicas, né? Então eu já digo, nem assista, não perca o seu precioso tempo. Vá assistir conteúdos de esquerdistas, daquilo que você acredita, não perca seu tempo. Um país hostil, por culpa da esquerda, logicamente, por culpa do comunismo, logicamente, o socialismo, logicamente, todo esse povo coloridinho da sopa de letrinha, né? Porque cada dia é uma letra diferente que coloca, eu não sei onde vai parar isso. Eu sou do tempo do GLS, tá? Eu sou do tempo que não existia a palavra trans e nem travesti. Mas me diz aí o que vocês acharam da situação do Breno. Vocês acham que tá certo ele ser preso por algo que não tem nem sentido? Existem crimes hediondos aí fora que realmente precisam de uma atenção especial. E se é para ser considerado que o que ele fez foi um crime, tal qual tá longe de ser um crime, precisa ser considerado crime misandria. O discurso, atitudes de ódio de mulheres contra homens. E nesse caso, sim, ódios contra homens pelo simples fato deles serem homens. Mulheres odeiam os homens. Eu não estou falando de todas as mulheres, vocês sabem. Estou falando dessa classe que não vale nada.